continuando, um pouquinho antes de configurar os layers, eu só vou relembrar aqui as partes da área de trabalho. Então, isso aqui nós chamamos de Workspace Switching. Isso pode ser alterado aqui na barra de status. Observe aí o nome, Workspace Switching. Se você clicar nessa setinha do lado, é possível trocar da área de trabalho 2D, que é o Drafting Annotation, que corresponde ao 2D Wireframe no caso, que vem no automático, e mudar para o 3D básico ou 3D Modeling. O básico vai ter comandos mais resumidos e o Modeling com vários outros comandos, inclusive para edição e inserção de cores, acabamentos. Eu não vou mudar agora, mas eu só quero que vocês saibam que, por exemplo, vamos dizer, isso é muito comum. Observe que essa linha de comando que está aqui, que eu estou arrastando por esses pontinhos brancos, tá? É muito comum os alunos tentarem arrastar e clicar aqui no X. O X, ele fecha essa linha de comando. E aí, depois que você fecha, vocês repararam ali, é Ctrl F9. Não adiantou. Então, olha só. A aba some, a pessoa fica desesperada porque está trabalhando às cegas. Então, como é que faz para consertar? Vem aqui no Workspace Switching, troca para qualquer uma das outras áreas de trabalho, aguarda um pouquinho, tá? Isso é importante antes de eu começar a configurar os layers. Viram que aqui nós já temos uma outra área de trabalho, a parte preta corresponde ao plano cartesiano, o cubo de navegação continua no mesmo lugar à direita, à esquerda a indicação do eixo de XY, ou seja, nós estamos no plano 2D ainda, tá? Não adianta fazer 3D com o plano 2D ativo, porque senão fica tudo errado. Em outra videoaula eu vou fazer um exercício 3D com vocês, tá bom? Mas eu vou agora restaurar para o Drafting e Annotation. Observe que a linha de comando voltou, tá bom? Então, se acontecer da linha de comando desaparecer, vocês vão lá e façam isso. Outra coisa, não utilizem a linha de comando assim minimizada, porque ela vai gerando uma pilha de informação aqui na área de trabalho que atrapalha o serviço. Então, com o botão esquerdo do mouse, vocês vão clicar e segurar o botão esquerdo do mouse em cima desses pontinhos. Então, clica, aperta o botão, olha só, você consegue arrastar, aperta um pouco mais, traz para baixo, quando você vê que ele maximizou, solta o botão esquerdo do mouse, pronto, já posicionou a linha de comando maximizada, tá? Aqui em cima, nós temos a informação dos ribbons. Esses ribbons, eles são como se fossem caixas de ferramentas, aqui para desenho, draw. O pessoal que trabalha com o AutoCAD em português vai ter nomes parecidos com esses aqui e nem sempre correspondem, tá bom? Então, por exemplo, a line é linha, polyline é polilinha, circle é círculo, arc é arco, mas quando chega lá, por exemplo, quadrado, retângulo é retângulo, elipse, tá? Aqui o hatch é achura, mas eu não tenho certeza se o nome é bem esse. Mas se você se lembrar do ícone, o ícone é o mesmo, não importa se é em português ou em inglês. Do lado aqui, o próximo ribbon é o ribbon Modify, que é o de edição. A edição só é feita depois que você tem um desenho, como por exemplo esse rabisco que eu fiz aqui na tela, tá? Então, para vocês entenderem como é que funcionam os comandos, clica no ícone ou então usa o atalho. Eu passei para vocês uma lista de comandos, isso já facilita, porque os comandos são sempre a primeira, as duas primeiras ou as três primeiras letras do comando. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, polyline. Polyline é PL. Mas, se você digitar POL, você vai fazer polígono. E onde que eu acho o ícone de polígono? Aqui do lado do retângulo, clica na setinha, você consegue trocar a opção para polígono. Olha aqui. Quando clica em polígono, ele já ativou, olha na linha de comando. A linha de comando é um lugar que você tem que olhar sempre,
porque é aí que o AutoCAD estabelece a comunicação com o utilizador. Então, observe aqui, entrar com o número de lados. Número de lados, 4 se eu for fazer um quadrado, mas eu quero um triângulo, por exemplo. Então, eu vou digitar 3, Enter. Agora, eu quero fazer, por exemplo, uma setinha aqui. Então, eu vou clicar aqui, o centro do polígono. Quando eu clico, abre a opção aqui, inscrito no círculo ou circunscrito no círculo. Ou seja, inscrito no círculo, o triângulo fica dentro do círculo. Então, você vai precisar digitar o raio e o triângulo fica dentro do círculo. O circunscrito, o triângulo vem por fora do círculo. Então, ele vai achar o raio pela perpendicular da altura, né, do vértice até a base. Geralmente, eu uso o inscrito. Então, depois que eu defini inscrito, observe que eu vou definir aqui agora o raio do vértice até o centro. Se eu ativar F8, eu vou ter movimentos de 90 graus. Então, por exemplo, eu quero fazer uma setinha apontada para cima, eu vou digitar o raio. Digamos que eu digite 10 centímetros, corresponde a... Opa! Vamos lá. Se eu digitar 100, 1 metro. 10 centímetros, 0,1 metros, tá? Tecla Enter, depois que você digita, observe que é um triângulo bem pequenininho. Você pode também rotacionar. Eu já estou aproveitando aqui para mostrar como é que se usa os ribbons de edição. Então, depois que eu fiz aqui um desenho, eu posso editar. Lembre-se do Move, que é o primeiro ícone, é uma seta apontada para 4 lados aqui, você clica no ícone. No caso do inglês, nós digitamos a letra M, no português eu já não lembro mais o que é, porque eu não tenho o costume de utilizar o português, mas se utilizar o ícone é a mesma coisa. Depois que ele seleciona, ele pede para selecionar objetos, você vai teclar Enter. Lembra que a barra de espaço que existe no teclado, ela funciona como Enter também. Aí ele vai te pedir um ponto base. Eu quero mover. Aqui ele está dando um saltinho. O que acontece? Significa que o F9 está ligado. F9 é uma tecla chamada Snap, que você define um passo. Isso só serve para fazer desenhos com, vamos dizer, tamanhos pré-definidos. Se eu quiser fazer desenhos à mão. Mas normalmente eu não tenho tempo para fazer desenho à mão. Então eu desabilito o F9, tá bom? Então, essa linha aqui, ó, Snap Mode Off, tá bom? F9, desligado. Eu quero o midpoint, pronto. Então, já repararam, né? Se o mouse ficar dando pulinho e não for ao ponto, desliga o F9 que você consegue acessar o ponto. Acho o midpoint, eu vou colá-lo aqui. Ou eu posso colar para outro lugar, por exemplo. Eu quero colocar aqui, ó. Tá. Aí, digamos que nesse meu desenho maluco, eu ainda quero fazer uma edição aqui nesse triângulo, que ele está muito grande. Ok? Quando eu pedir aquele raio de 10, eu vou digitar aqui o comando DI, de Distance. DI, Distance. Eu quero medir aqui, ó. Daqui a aqui. Tem 833. Enter, daqui a aqui, 17. Ou seja, agora eu vou precisar daquele centro geométrico, lembram? Então, eu vou voltar lá no F3, na barra de status, no ícone do Object Snap. Vou clicar aqui no Geometric Center. Agora eu vou mostrar para que serve. Tenham paciência que eu já vou ensinar a fazer os layers. Agora eu quero pedir aqui uma distância. Então, aqui em Utilities, tem o comando Distance, que é a reguinha amarela. Clica nela. Eu vou pedir agora do centro geométrico até o vértice. Eu pedi originalmente 10. Eu quero transformar isso num triângulo 5 vezes maior. Como que eu faço? Eu não vou clicar simplesmente, eu vou clicar aqui agora no Exit para sair do comando Distance, ou então o ESC também funciona. Qualquer erro é só teclar ESC, que ele cancela.
para eu aumentar esse triângulo 5 vezes, eu preciso de um comando de edição. Então, esse comando aqui, que é um quadrado com outro quadrado azul em volta, é o comando escala. Scale. O atalho no inglês é SC, tá? Então, no ícone de escala, vou clicar no ícone, vou selecionar o objeto, porque o AutoCAD acabou de me sugerir isso. Como o triângulo ele é uma polyline, ou seja, polyline quer dizer que uma linha é presa, é conectada à outra. Então, aí é uma entidade só, esse triângulo. Eu posso clicar em uma linha só que ele seleciona tudo. Depois que eu selecionei, eu teclo Enter. E agora ele vai me pedir aqui embaixo, observe o Base Point. É o ponto de referência que eu vou usar para fazer a escala. Eu vou pegar o midpoint aqui dessa base do triângulo, porque se eu clicar num ponto muito distante do objeto, ele vai aumentar a partir desse ponto aqui imaginário 5 vezes essa distância até o triângulo. Então, muitas vezes a pessoa clica num ponto qualquer e depois acha que o objeto sumiu, mas é porque não pegou um objeto num ponto específico. Eu quero aqui no meio, cliquei, vou mover o mouse, observe que o triângulo já começou a aumentar. Se eu quero aumentar 5 vezes, eu vou teclar o número 5, digitei o número 5, seguido de Enter. Pronto, agora eu vou medir aqui, Utilities, Measure Distance, a distância. Vou pegar aqui o Geometric Center, achou. Se ele não achar de primeira, você vai movendo o cursor do mouse em cima do desenho até ele reconhecer. Ele reconheceu o ponto, desloca. Antes tinha 10, agora tem 50. Então, o meu desenho está certinho. Eu vou clicar ali, aí ele abre a opção para eu clicar em distância novamente, mas eu não quero medir mais nada, eu vou lá em Exit. Tá? Então, entenderam o que é edição e o que é desenho? Desenho é tudo que sai da sua imaginação ou de um desenho de modelo para construir. O Modify, que é a edição, tudo que você já tem, você vai editar. Então, esse primeiro aqui era o mover, eu já movi. O Rotate, quando eu preciso rotacionar. Então, por exemplo, se eu quiser rotacionar esse triângulo aqui para ficar de cabeça para baixo, eu vou clicar no Rotate, atalho em inglês RO. Vou selecionar o objeto, porque ele me pediu. Cliquei, Enter. Vou clicar no vértice aqui do triângulo, Endpoint, cliquei. Pronto. Agora, eu vou digitar o ângulo que eu quero. Se eu quero que ele fique de cabeça para baixo, 180. Digito 180 no teclado e, em seguida, aperto a tecla Enter. Pronto. Isso é edição de desenho, tá? Aí, por exemplo, você quer deformar esse triângulo, trazer a pontinha dele para cá. Então, você pode usar, por exemplo, o comando Stretch. O comando Stretch, ele modifica o objeto, encolhe ou estica, dependendo do que você quer. E aí eu vou ativar o comando Stretch, o atalho é S, tá? No português eu não me lembro, é alguma coisa relacionada a esticar. Vou clicar aqui. Ele vai pedir para selecionar. Lembra que eu falei que eu quero esticar essa ponta para baixo? Se eu fizer isso e clicar em tudo, eu vou fazer errado, porque ele vai entender que eu quero mover o triângulo. Então, terminei a seleção, teclei Enter. Na hora que eu clicar nesse ponto, ele vai arrastar o triângulo. Eu não quero arrastar, eu quero esticar a ponta. Então, eu vou teclar Escape, ESC, e vou fazer de novo. Stretch, selecionei o comando, vou selecionar as pontinhas do triângulo. Observe que eu cliquei uma vez. Algumas pessoas têm mania de clicar a tecla esquerda do mouse e ficar segurando o dedo como se o mouse fosse fugir. Então, para desenhar no AutoCAD tem que ter a mão bem levinha. Eu estou arrumando aqui meu mousepad e ao mesmo tempo, vocês observaram que o cursor mudou de cor o tempo todo aqui, essa janelinha, tá? Então, um clique de mouse do lado direito da tela, direcionado para a esquerda, sem apertar nada. Agora eu vou clicar. Apertei. Pronto.
Selecionei. Depois que eu selecionei a pontinha, Enter, eu venho aqui no Endpoint e espicho o objeto até ali. Pronto. Isso serve, inclusive, para corrigir desenhos que estão mais largos ou mais estreitos, desde que você tenha domínio sobre o que está fazendo, tá? Então, eu já mostrei o Move, o Rotate, o Stretch, o Scala. Eu quero copiar agora. Copy. Vou copiar esse triângulo. Então, eu vou copiar. Eu vou clicar agora do lado esquerdo. Por quê? Eu vou selecionar assim, para não haver risco de selecionar essas linhas maiores. Eu quero só o triângulo. Então, um clique de mouse no lado esquerdo e um clique de mouse do lado direito. Eu vou criar uma janelinha chamada Window. Essa janelinha verde chama Crossing e essa Window. Então, só o que está inteiro dentro da janela é selecionado. Cliquei. Pronto. Agora eu vou teclar Enter, porque eu já acabei de selecionar. Qual que é o ponto base point, ponto de referência? Eu quero copiar um triângulo em cima do outro. Olha só. Vou pegar o ponto base e vou colar no ponto perpendicular. Olha só, ele reconhece a perpendicular porque nós ligamos o objeto Snap. Mas se eu quisesse colar no eixo aqui, no centro, eu acharia o Geometric Center, o próximo Geometric Center, e aí eu vou fazendo o desenho do jeito que eu quero. Enquanto eu não teclar Enter, ele continua com o objeto preso lá no cursor e eu vou copiando indefinidamente. Tá bom? Então, vocês já entenderam como é que funciona? Agora eu vou usar um que é muito comum, que é o de desabilitar. Por exemplo, eu quero desagrupar essas linhas. Eu venho aqui, nesse comando, chamado Explode. Na verdade, ele não vai explodir a linha, ele só vai desagrupar, tá? Vou desagrupar aqui. Eu clico no ícone, seleciono o triângulo e teclo Enter. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Se eu clicar aqui, agora eu tenho uma linha. O que eu posso fazer com esses pontinhos azuis? Um stretch manual. Se eu clicar na ponta, olha o que eu consigo fazer. Deslocar a linha para onde eu quiser. Eu posso trazer essa linha aqui para o meio. Vamos lá. Achou o meio, clicou. Olha só. Se vocês clicarem no ponto central da linha, o blipzinho central, observe que para selecionar ele fica vermelhinho. Ficou vermelhinho quer dizer que você capturou o ponto. Eu posso arrastar essa linha para onde eu quiser, inclusive mover para um outro ponto que eu conheça, tá? Então, isso aqui é que se chama edição de desenho, tá bom? E se eu quiser fazer uma paralela a essa linha aqui, ou a um triângulo desses, eu vou aqui no comando Offset, ele parece a mãozinha do curtir lá do Facebook, né? Então, ele Offset, ele copia, observe no desenho que ele faz uma cópia da linha 1 na posição 2. Só que para isso é importantíssimo definir a distância que você quer dessa paralela. Então, o atalho no teclado é O, Enter, mas eu vou clicar no ícone. Cliquei, ele ativou aqui e me pediu o quê? Offset Distance. Eu vou informar que eu quero uma distância de 10, por exemplo. 10, Enter. Se eu clicar neste triângulo, como ele é uma polyline, quando eu clico no triângulo, não adianta tentar ir para dentro. Ah, não dá, porque tem espaço. Eu vou aqui para dentro uma vez, vou clicar, vou mais uma, só que agora eu acho que ele não vai aceitar. Vamos ver. Clica, foi, agora já não aceita mais, porque eu já ultrapassei o limite do espaço. Olha só, ele vai me bloquear com um círculo, falando que eu não posso fazer o offset. Então, significa que o tamanho é muito maior do que o espaço permite. Tá bom? Eu vou teclar ESC aqui, Escape. Tá? Vou fazer o offset de outro lado agora, por exemplo. Se eu teclar Enter de novo, eu habilito o mesmo comando. Observe que o tamanho aqui de 10 na distância já está pronto. Eu posso confirmar ou eu posso mudar a distância. Digamos que eu mude a distância agora para 50. Enter. Vou clicar aqui no próximo triângulo.
cliquei, fui para fora, cliquei. E se eu clicar aqui na linha solta? Clica, 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 clica. Ele faz as cópias paralelas, no AutoCAD em português já chama cópia paralela, mas ele não faz aquele fechamento automático, porque isso não é polyline, são linhas independentes. Isso é um problema? Não. É só uma desculpa para nós usarmos o comando fillet. Olha o fillet. É esse ícone que parece uma reta com outra interligadas por um arco. Então, aí na figura ele mostra o arredondamento de cantos. Mas aqui do lado, se você clicar, ele tem a opção do chanfro também. Eu vou fazer os dois. Então, por exemplo, se eu pedir chanfro, o chanfro, quando eu ativo o comando, ele põe lá, distância 1 igual a 0, olha ali a parte cinza, na linha de comando. Distância 2 igual a 0. O chanfro de 0 com 0, só vai acontecer isso aqui. Ele vai clicar e vai unir num ponto. Ele não vai chanfrar. Mas, se você chamar o comando chanfer e digitar aqui a letra D, Enter, ele vai te abrir a opção de dar o novo parâmetro. Digamos que eu quero um chanfro de 5 na primeira linha e a distância de 5. Bom, deixa eu complicar, vou colocar 10 na segunda linha, tá? Eu não quero 45 não, eu quero um chanfro diferente. Então, olha só. Quando eu clicar aqui, nessa linha que eu acabei de unir, a primeira linha não era 5? Então, ele vai recuar aqui 5 e na segunda ele vai recuar 10. Olha só, tá? Então, ele recuou 5 na primeira linha que eu cliquei e recuou 10 na segunda linha que eu cliquei. Tá bom? Mas ele recua. Deixa eu fazer um fillet aqui. Fillet já é o contrário. O F que eu digitei é o atalho de fillet no teclado, né? Em inglês. Mas se eu vier aqui e voltar lá no ícone do fillet, ele vai me informar aqui que radius 0, ok? Raio 0. Então, eu posso clicar direto aqui que ele vai unir a pontinha. Então, vamos medir aqui, para confirmar o chanfro que eu fiz. Distância. Aqui, a primeira linha, lembra que o D1 era 5, tá? E o D2, 10, tá bom? Ele recua, não é no ângulo do XY, é na linha. Ele tira o pedaço. Tá? Então, eu acho que agora, depois que eu demonstrei várias coisas, nós já podemos até criar os layers. Mas para a videoaula não ficar muito longa, eu prefiro parar aqui e finalizar com o comando trim. Olha só, o trim é este ícone que está aqui. Trim é para cortar. Imagine que eu queira cortar esta linha desse lado e deixar só esse pedacinho. Eu não tenho essa linha aqui como referência, então eu vou selecionar o objeto que ele pede. Ó, select o object, é esta linha, ela é a referência para cortar. Lembra que eu falei que eu quero remover esse pedaço? Eu não vou apagar, eu vou cortar. Depois que eu selecionei a linha, eu teclo Enter, aí ele habilita aqui para mim a opção de eu clicar na linha. Se eu errar o lado, ele vai cortar o lado de lá, mas eu não quero, eu volto. Eu não cliquei em nada, gente, eu só movi o mouse, tá bom? Aqui não acontece nada, porque isso aqui, ó, não tem nada a ver com aquela interseção. Se não tem linha Opa! Embolei a língua aqui. Se não há linha interceptando o objeto, ok? A única linha que intercepta essa linha em diagonal é essa linha pequenininha vertical. Ela também não é eu não consigo cortar nada dela porque eu não tenho a seleção para corte, que seria a linha inclinada. Então, eu clico aqui, ó. Acabou. Não adianta tentar cortar essa ponta, porque ele vai continuar falando que eu não posso cortar. Por quê? Eu não selecionei referência para cortar. Vou teclar Enter, Enter de novo. Agora eu vou selecionar as duas ao mesmo tempo. Olha só, Enter. Se eu vier aqui, eu não corto, por quê? Interseção no endpoint não é interseção, gente. Mas a linha inclinada é interseção com a pequenininha. Se eu vier aqui, eu corto a parte de cima. Se eu vier aqui, eu corto a parte de baixo. Vou clicar embaixo.
Pronto. Terminei, Enter. Entenderam? O trim é para cortar. E para finalizar, como eu falei, Erase. Erase é esse símbolo. Atalho é Enter. Eu tenho que selecionar o ícone, apagar. Eu acho que em português é apagar. Então, tudo que eu quero apagar aqui. Vamos dizer que eu quero apagar todos esses elementos. Olha só. Com o recurso de um clique de mouse, da direita para a esquerda, eu faço a aba Crossing. Então, basta tocar um pedacinho do objeto que ele seleciona. Em compensação, se eu fizer assim, olha só, tudo que está no azul só vai ser selecionado se for inteiro. Então, se eu selecionei aqui inteiro, cliquei, ele só reconheceu que estava dentro, que era inteiro. Por que ele não pegou essa linha? Porque isso aqui é uma polyline. Então, não adianta eu fazer isso e tentar pegar o triângulo só por aqui. Ele é um objeto só. Eu teria que vir e fazer isso. Como eu não quero apagar tudo, eu vou até onde eu quero, que é aqui, e clico. Depois é só teclar o Enter. Para quem tem muita pressa de apagar as coisas, nem tem paciência, pode vir, selecionar o objeto e teclar a tecla Delete, deu? Também funciona. Ficou aí um desenho diferente para vocês.